No capítulo 1, a gente falou sobre funções. Da seção 2.1 até a seção 2.6, a gente falou sobre limites. E na seção 2.7, que é a seção que a gente vai falar hoje, a gente vai começar com o assunto de derivada, reta tangente, taxa de variação, beleza? Esse é o assunto da aula de hoje, da seção 2.7. Antes de qualquer coisa, vamos relembrar a aula da seção 2.1, quando a gente definiu o que é reta tangente. Então está aqui uma função em verde, e a gente consegue definir uma reta que passa por dois pontos quaisquer dessa função em verde, né? Peguei aqui um ponto A dessa função, peguei aqui um ponto B em cima dessa função, tá vendo? Peguei um ponto A, um ponto B. Eu consigo definir a reta que passa por esses dois pontos, né? Esse ponto A aqui tem um valor x e y, onde y é o f de x, né? E esse ponto B tem um outro valor x aqui e y, onde esse y é f de x. A gente pode chamar aqui x de A e y de A, e aqui x de B e y de B. Eu consigo definir essa reta, né? Como, né? Vamos lembrar? A gente escreve assim, né? Y menos y de A, y menos y de A igual a y de A menos y de B sobre x de A menos x de B, que multiplica x menos x de A. Bom, essa é uma fórmula, né, do ensino médio. Mas vamos entender essa fórmula aqui melhor. Está aqui um ponto A, que tem coordenadas x de A e y de A. Está aqui um ponto B, que tem coordenadas x de B e y de B. E aí, como é que eu faço para definir a reta que passa por esses dois pontos? Bom, nota o seguinte, ó. Essa equação aqui é parecida com essa equação aqui, ó. Y é igual a mx, né? Onde essa parte aqui é o m, né? Y é igual a mx é uma reta com y igual a mx é uma reta assim, né? Em vermelho aqui. Essa parte aqui é a inclinação dessa reta, né? Lembra da tangente, né? Tangente aqui, né? Não vou usar verde, não vou usar um verde mais claro. Não ficou claro demais. A tangente desse ângulo é essa parte aqui, né, da inclinação, que é esse m. Agora, nota que essa equação de cima é basicamente essa equação deslocada para cima, deslocada para a direita. Lembra das aulas que a gente fez de deslocamento de funções? Então, é por isso que essa equação aqui apresenta uma reta, né? Ela só foi deslocada para a direita, essa reta vermelha deslocada para a direita e depois deslocada para cima, para que a reta vermelha é conhecida com a reta verde, né? Deslocada para a direita, depois deslocada para cima. E esse m aqui é a tangente desse ângulo. Então, essa equação aqui é a equação da reta, né? Uma equação da reta que passa por dois pontos.
Essa parte aqui diz a inclinação, e essa outra parte aqui diz quanto que a gente tem que arredar, deslocar, mover essa reta vermelha para que ela fique exatamente em cima dessa reta verde, que é a reta que a gente está procurando, né? A reta que passa por A e por B. Ok. Tudo isso só para falar assim, ó, a gente consegue definir a reta que passa por A e B. Tá. Mas a gente queria definir a reta tangente, né? Como é que a gente define a reta tangente? Eu consigo definir para cada A e para cada B a reta que passa por A e por B. Mas se eu for aproximando um ponto do outro, se eu for aproximando, por exemplo, B, deixando B cada vez mais próximo de A, nota que eu vou ficando cada vez mais próximo da reta que é tangente em A essa função verde. Esse processo é um processo de limite. Lembra que quando a gente motivou falar sobre o limite, a gente falou da reta tangente? Por isso. E aqui está o desenho que eu tentei fazer em sala, né? Mas agora com o computador fica mais fácil de entender. Quanto mais próximo um ponto fica do outro, mais próximo eu estou daquilo que eu quero definir como reta tangente. Aqui embaixo ó, deve dar uma reta mais ou menos sem inclinação, né? Inclinação zero. Legal? Então, a reta tangente é isso. Eu pego um ponto e vou ficando cada vez, levo esse ponto cada vez mais próximo do outro. Pego um ponto e levo cada vez mais próximo do outro. Notem que eles não podem ser iguais, né? Esses dois pontos não podem ser o mesmo ponto. Por causa que se eles forem iguais, eu não consigo definir isso daqui, né? Por causa que se eles forem iguais, x de A menos x de B vai dar zero, né? Afinal de contas, x de A e x de B, se os pontos forem o mesmo ponto, vão ser esse valor aqui, né? Que é o mesmo. Então, não pode coincidir os pontos. É um processo de limite. Eles têm que ficar cada vez mais próximos, arbitrariamente próximos. Quanto mais próximo você quiser. Mas eles nunca podem ser o mesmo. Ok? No limite, esse objeto em vermelho é a reta tangente a essa função em verde. Ótimo. Então, vamos começar essa sessão. Então, tá bom. O problema de encontrar a reta tangente a uma curva e o problema de encontrar a velocidade de um objeto envolve determinar o mesmo tipo de limite. Esse tipo especial é chamado de derivada e veremos que ele pode ser interpretado como a taxa de variação, tanto na ciência quanto na engenharia. Tá bom. Então, encontrar essa inclinação, nota que essa reta vermelha, para cada valor de B, eu tenho, para cada valor desse ponto, ó, eu tenho uma reta tangente diferente. Para cada valor do ponto, eu tenho uma reta tangente diferente. Eu consigo definir uma função que vai me dizer a inclinação dessa reta vermelha em cada ponto que eu pegar aqui na reta verde, na curva verde. Aqui eu vou ter uma inclinação, aqui eu vou ter outra inclinação, aqui eu vou ter outra inclinação. Nota que se eu pegar o mesmo ponto, vamos ver se eu consigo fazer isso. Pegar o mesmo ponto. Aí, ó. Se eu pegar exatamente o mesmo ponto, a reta tangente desaparece, né? Então, é o processo de limite. Então, em cada ponto em azul aqui, eu tenho uma inclinação diferente. Aqui eu tenho uma inclinação diferente. Aqui eu tenho uma inclinação diferente. Essa função que pega um valor de x e devolve um valor da inclinação da reta tangente é chamada de derivada. Isso que é a derivada de uma função. Então, aqui ele fala daquele papo que a gente estava usando aqui no Paint.
da inclinação, só que em vez de chamar y menos y, y de A menos y de B, x de A menos x de B, ele chamou de f de x, né, com o y, e aqui o f de A como essa parte aqui, né, y de A menos y de B, x de A menos x de B. Então, a reta tangente tem inclinação tal. A inclinação é no processo de limite. Ó. Quanto mais próximo um ponto estiver do outro. Que é esse processo que a gente está fazendo aqui. Ó, pegando um ponto e deixando ele cada vez mais próximo do outro. No limite, a gente tem isso aqui. Que no limite, essa divisão, qual divisão? Essa daqui, né? No limite, essa divisão aqui é a inclinação. Que é esse cara aqui, né? Em algum contexto, vocês vão escrever essa equação aqui para representar um M. Mas pode ser interessante também reescrever essa equação aqui como essa aqui. Vai depender do contexto. Em geral, a gente usa mais esse daqui. Mas nota que, lembra, né? Essa equação aqui é exatamente essa aqui para encontrar o M. Né? E se a gente fizer uma mudança de variáveis, chamar x menos a de h, a gente sai dessa equação aqui para essa, né? X menos a é h, então essa parte de baixo aqui eu chamo de h. E aqui onde estava x, se x menos a é h, então x é igual a a mais h, né? Que está escrito aqui. Então essa equação aqui pode se transformar nessa. Para falar dessa parte aqui, cadê? Ele definiu a reta tangente assim, mas essa equação pode ser reescrita dessa maneira aqui, ó. Tomando cuidado que aqui você calculava o limite quando x tendia para A, beleza? Porque você mantinha o A fixo e pegava o x cada vez mais próximo de A. Mas se o x está tendendo para A, essa parte de baixo aqui está tendendo para zero, né? E essa parte de baixo aqui, na outra equação, é o h, né? Então aqui a gente está falando que h está tendendo para zero. Beleza? Essas duas equações são equações equivalentes. Elas dizem a mesma coisa. Ok? Vamos usar essa equação aqui que a gente acabou de falar sobre ela. Vamos usar ela no exemplo. Ó. Encontre a equação da reta tangente à hipérbole y igual a 3 sobre x, cujo gráfico está escrito aqui do lado, no ponto 3 e 1. Então, x igual a 3 e y igual a 1. Tá bom. Então, ó, a gente quer encontrar... Vamos encontrar, em vez da equação da reta tangente, vamos encontrar só a inclinação. Tá bom? Vamos parar esse exemplo nessa parte aqui. Ó. Então, vamos encontrar a inclinação da reta tangente à hipérbole nesse ponto. Ok. Então, vamos usar essa equação. Inclinação é esse limite aqui, né? O limite quando h tende para zero dessa função. Então tá aqui essa equação reescrita nesse caso particular, né? F de A mais H é F de 3 mais H, por causa que o X aqui vale 3, né? Ok, então F de A mais H menos F de A sobre H. Então, quanto que é F de 3 mais H? Bom, eu sei que F de X é 3 sobre X, certo? Então, F de 3 mais H é 3 sobre 3 mais H, que está escrito aqui. O X é 3 mais H, ok? Então, 3 sobre 3 mais H, está escrito aqui. F de 3, se eu colocar x igual a 3, vai ficar 3 sobre 3, que é 1, né? Isso aqui é menos f de 3, por isso que é menos 1 sobre h. Daqui eu tiro o mínimo, né? Eu multiplico por 3 mais h em cima e 3 mais h embaixo, para colocar no mesmo denominador.
Daqui para cá, o que ele fez? Bom, ele fez 3 menos 3 deu 0, só sobrou h. Então, 3 menos 3 deu 0. Escreveu menos h. Sobre 3 mais h que multiplica h. Ah, mas esse menos h é porque o menos está multiplicando menos 3 menos h, né? Então, menos h sobre 3 mais h vezes h. Então, multiplicou pelo inverso. Isso aqui. Agora, ele cancelou esse h com esse. Deu menos 1, aqui ele esqueceu um sinal de menos 1. E aqui ele relembrou o sinal, não tem um erro no livro, né? Ele esqueceu o sinal aqui, depois ele colocou o sinal aqui de volta. Então tem um erro aqui. Quando h tende para 0 nessa função aqui, fica 1/3, né? Só que lembrando desse sinal aqui, menos 1/3. Então, a inclinação dessa função nesse ponto aqui, nota o seguinte, olha, só dependeu do x, né? A inclinação desse ponto só dependeu do x. Isso é uma observação importante que a gente vai fazer aqui ao longo das aulas. A inclinação só dependeu do x. Ok. Nota que ele termina o exemplo aqui encontrando a equação da reta, né? Que é basicamente fazer isso aqui. A gente encontrou a inclinação nesse processo de limite, depois ele só colocou os pontos aqui para y menos y do ponto é igual a m, que multiplica x menos x do ponto. Ok? Nota que o restante da aula, essencialmente, a aula de hoje está dentro desses 10 primeiros minutos que a gente conversou aqui. Já é suficiente para a gente entender o que é a derivada, mas vamos continuar aqui exercitando, né? Aqui ele define mais formalmente a derivada de uma função f é um número, notado por f'. Isso é importante também, né? A gente estava chamando de m até então, né? Falando de inclinação. Uma notação mais usual é falar que a derivada da função num ponto A. Lembra que ela só dependeu naquele exemplo que a gente conversou agora, ela só dependeu dessa coordenada aqui, x, que era o A aqui, né? Nota que essa derivada, essa inclinação, só depende daquela primeira coordenada ali. Usando essa função aqui, né? Então vamos fazer mais um exemplo. Ó. Encontre a derivada dessa função em um ponto A qualquer. Então, eu tenho uma função e eu quero a derivada dessa função num ponto qualquer. Então, a derivada dessa função num ponto A qualquer é esse limite aqui, né? É esse limite. Quando h tende a 0. Mas nota que f de alguma coisa é alguma coisa ao quadrado menos 8 vezes alguma coisa mais 9. Então, f de alguma coisa é alguma coisa ao quadrado menos 8 vezes alguma coisa mais 9. Menos f de a. O que ele vai fazer aqui? Bom, daqui para cá ele expandiu esse quadrado. Daqui para cá ele distribuiu esse menos 8. Daqui para cá ele só copiou. E aqui ele distribuiu o sinal de menos aqui dentro desse parênteses, né? Daqui para cá ele simplificou essa equação. O que ele cortou aqui? Ele cortou esse a ao quadrado com esse a ao quadrado. O que mais? Esse 8a com esse 8a. Esse 9 com esse menos 9. E sobrou só essa parte aqui, né? Daqui ele colocou um h em evidência. E na hora que ele colocou o h em evidência, ele cortou com esse h aqui do denominador. Restando só isso aqui. A partir disso, ele calculou o limite dessa função quando h tende para 0. Essa função é um polinômio, então eu posso simplesmente substituir ali, né? Para ficar 2a menos 8. Então, se eu quisesse a derivada dessa função no ponto x é igual a 2, por exemplo, era só substituir aqui a por 2, né? Ia ficar 4 menos 8, que é menos 4, né?
Então, se o exemplo fosse, se a pergunta fosse, encontre a derivada dessa função no x igual a 2. Você acabou de encontrar uma que devolve a derivada em qualquer ponto, né? Legal, legal. Então tá bom, vamos ver se tem mais exemplos. Aqui está um exemplo, né, do que a gente estava acabando de falar. Encontra a equação da reta tangente, essa parábola no ponto tal. Então a gente já calculou a derivada em qualquer ponto, né? Então é só substituir o a pelo 3 aqui para a gente encontrar a inclinação da reta tangente, que é essa inclinação aqui. Depois, para encontrar a reta tangente, só preciso usar essa equação com essa inclinação que a gente vai encontrar aqui, né? Quanto que é a inclinação? É 2a menos 8, só que o a vale 3, né? Então fica 6 menos 8, então menos 2. E substituir nos pontos, né? Para encontrar a equação de uma reta. Essencialmente, essa seção é isso. Taxa de variação, mesma coisa que derivada. É uma outra maneira de representar o mesmo objeto. Mas com mais um significado físico, né? Velocidade e tal. Acho que eu vou resumir essa sessão. Aqui é o mesmo assunto, só que agora, em vez de falar de inclinação, a gente fala de velocidade, né? Mas é o mesmo assunto. Então, vou terminar a aula de hoje. A aula de hoje vai ser mais curtinha. Exercícios sugeridos aqui para a aula de hoje. Ó. Encontre a equação da reta tangente no ponto dado. Ó, são ótimos. 5, 6, 7, 8. Ótimos exercícios para fazer. Exercício parecido que a gente fez em sala. Em sala é ótimo, né? Exercício parecido com que a gente fez agora. Esses aqui são bons também, né? Pelo menos esses dois primeiros aqui. Ok. Então tá bom, a gente encontra na próxima. Me deem feedback, tá bom? Tô precisando disso, vocês estão muito calados. Falem pra mim o que vocês estão achando, o que pode melhorar. Deem feedback, beleza? Até mais.